Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula aqui nessa nossa quarentena. Vê só, o tema da nossa aula hoje são forças intermoleculares. Assunto importantíssimo no que diz respeito ao Enem, tá? E para que você possa entender as forças intermoleculares, tá? Você precisa entender polaridade. Se não souber polaridade, de fato não sai forças intermoleculares. Vamos dar uma relembrada na nossa aula passada. Revisando aqui um pouco da polaridade, vocês vão lembrar que as moléculas podem ser polar ou apolares. E nessa perspectiva aqui, ó, ligação covalente versus ligação iônica. Primeiro, fato, você vai lembrar que toda ligação iônica, todo composto iônico, ele é polar, tá? Se for iônico, não esquece, é polar. HCl, tá? Ou HCl não, desculpa, NaCl, tá? Cloreto de sódio, fluoreto de cálcio, todos eles são polares, tá? Professor, e os covalentes? Aí os covalentes você vai lembrar daquela dicasinha da aula passada. Lembra? Os compostos podem ter dois átomos, como por exemplo, o hidrogênio e, por exemplo, o ácido clorídrico. Professor, substâncias que tenham dois átomos, como é que eu percebo se eles são polares ou apolares? Simples demais. Se você olhar para a molécula aqui, ó, e eles tiverem apenas dois átomos iguais, sem medo de errar, substância apolar. Exemplo, N2, H2, O2, Br2, Cl2, todas elas são apolares. Professor, se eu olhei para o átomo, para a substância aqui, ó, tem dois átomos diferentes, sem medo de errar, substância polar. Exemplo, HCl, HBr, HI, HF, todas elas são polares. Professor, e se eu pego um átomo, aliás, se eu pego uma substância que não tenha apenas dois átomos, tenha 3, tenha 4, tenha 5, tenha mais, como é que eu faço? Exemplo, por exemplo, imagine que nós tivemos aqui, ou que nós tenhamos água, imagine que nós tenhamos CO2 e imagine que nós tenhamos H3CCl, tá? O clorometano, beleza? Professor, como é que eu lembro como é que eu faço para entender se essas moléculas são polares ou apolares, para que eu possa entender forças intermoleculares? Vamos lá. Primeiro você vai olhar o átomo central, lembra? Se eu olho para o átomo central daquela substância e ele tem elétrons livres, sem medo de errar, você vai marcar polar. Se você olhar para o átomo central e ele não tiver elétrons livres, calma, você vai lembrar da aula passada, você não vai dizer que eles são apolares, você vai olhar os ligantes. Se os ligantes forem iguais, a molécula é apolar. Se os ligantes diferir pelo menos um, a molécula é polar. Vamos repetir. Olhei para o átomo central, tem elétrons livres, sem medo de errar, marco polar. Olhei para o átomo central, não tem elétrons livres, você vai olhar para os ligantes. Se os ligantes forem iguais, a molécula ela é apolar. Se os ligantes diferir pelo menos um, é polar. Exemplo, a água, tá? Quem é o átomo central? Oxigênio tem 6 elétrons pelo fato de estar no grupo 6A, ligado a 2 hidrogênios, cada hidrogênio com um elétron. Aqui eu vou ter duas ligações simples, percebe? Ó, a molécula da água sobrou 2 pares de elétrons livres, portanto, ó, átomo central com elétrons livres, a molécula da água ela é polar. Professor, isso é para toda molécula? Sim. Vamos para o CO2. O CO2, o átomo central é aquele que está em menor quantidade, o carbono, e ligado a 2 oxigênios aqui ó, como ligantes. O carbono está no grupo 14, família 4A, então isso me dá 4 elétrons na camada de valência. Como eu já tinha dito anteriormente, na molécula da água, está no grupo 16 ou 6A, então isso me dá 6 elétrons para o oxigênio, para cada um deles aqui. Ó. Professor, que tipo de ligação que eu vou ter aqui entre carbono e oxigênio? Você lembra da aula passada que eu vou ter 2 ligações duplas. Professor, olhei para o átomo central, não tem elétrons livres. Espera aí, professor, mas aqui sobrou. Não, o que me importa são os elétrons livres do átomo central. Olha para cá, não tem. Olhe para os ligantes iguais. Se esses ligantes são iguais e o átomo central sem elétrons livres, sem medo de errar, a molécula ela é apolar. Vou para cá, ó. O clorometano, que é um átomo central, é o carbono, ligado a 3 hidrogênios e a um cloro. O carbono, como eu já tinha dito, está no grupo 14, família 4A. Então eu tenho 4 elétrons. Cada hidrogênio, você já sabe da aula passada, que ele tem
um elétron na camada de valência. O cloro está no grupo 17 ou família 7A. Então tem 7 elétrons. Espera aí, professor. O cloro faz quantas ligações? Uma simples. Cada hidrogênio simples também. E o carbono faz quantas ligações? 4. Então você concorda comigo que aqui eu vou ter, 4 ligações simples. Olhe para o átomo central. Não tem elétrons livres. Os ligantes são todos iguais? Não, professor. Diferiu, esse cara aqui. Se diferiu esse cara aqui, essa substância aqui, ela é uma substância polar. Por que eu estou revisando isso? Se você não souber isso daqui, se você não souber diferenciar o que é uma substância polar do que é uma substância apolar, forças intermoleculares fica inviável. Você não vai conseguir entender. Beleza? Entendido isso, revisado isso, vamos para as forças intermoleculares. Primeira coisa que eu quero que você se ligue aqui. Existe uma diferença entre forças intermoleculares e força intramolecular. Professor, qual que é a diferença? Você precisa se ligar nisso. Intramolecular, eu estou falando de dentro da molécula. Eu estou falando nessas forças aqui, nessas forças dentro da minha molécula, ou seja, nessas forças das ligações. Isso são forças intramolecular. E as forças intermolecular são as forças que unem uma molécula à outra. Vou repetir. Forças intramolecular são as forças que existem dentro da molécula. As forças intermolecular são as forças que atuam por fora e são as forças que vão fazer com que uma molécula se ligue à outra. Professor, e essas forças intermoleculares, elas vão implicar em quê? Vamos lá. Exemplo. Imagine que eu tenha água e acetona. Pego 2 copinhos cheios, como é o nosso exemplo aqui. Quem é mais volátil? Quem sai com mais facilidade para o estado gasoso? Quem sai com mais facilidade para o estado gasoso, professor, é a acetona. Quando você abre o frasquinho de acetona, a tua mãe grita lá em casa, fecha o frasco, porque senão ela foge, tá? É um termo bem popular, bem comum usado para dar com termos fazendo referência à volatilidade. O que significa ser volátil? É sair com facilidade do estado líquido para o estado gasoso. Então eu estou querendo dizer para ti que a acetona ela é bem mais volátil do que a água. Pergunta, por quê? Provavelmente é por conta da diferença do ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição da acetona é muito menor do que o ponto de ebulição da água. Aí a pergunta é, por quê, professor? Porque as forças que atuam para segurar a molécula de água são mais fortes, são mais intensas e mais difíceis de ser quebrada para que a molécula possa ir para o estado gasoso. E as forças intermoleculares que ligam as moléculas de acetona são mais fracas e eu quebro com mais facilidade e ela muda de estado com uma maior facilidade. Então, as forças intermoleculares, um dos exemplos aqui, ela explica a diferença do ponto de ebulição de toda substância, que esse é o foco do final da nossa aula, beleza? Mas quando eu falo de forças intermolecular, eu vou ter 3, tá? Existem vários nomes para essas 3, mas em suma são 3 forças intermoleculares. São elas: dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. Professor, eu já ouvi alguns outros nomes com relação a essas forças. Já. Dipolo induzido, com certeza você já ouviu falar nisso aqui, forças de London. Também pode aparecer um terceiro nome aí, que é forças de Van der Waals, tá? Então, todas as vezes que você ouvir falar na força intermolecular, dipolo induzido, também pode aparecer forças de London ou de Van der Waals, mas é mais comum aparecer London. Dipolo-dipolo, tem um segundo nome para isso. Essa força que eu chamo de dipolo-dipolo, ela também pode ser chamada de dipolo permanente. Permanente. Dipolo permanente. Perfeito? Ou dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Beleza? Permanente. Beleza? Então, vamos lá. Professor, e a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio também ela pode ser chamada de pontes
de hidrogênio, que é o nome mais comum que a gente escuta por aí, tá? Então vamos lá. Ou eu chamo de dipolo induzido, forças de London, dipolo-dipolo ou dipolo permanente, ou ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Pergunta, professor, como é que eu faço para que eu possa diferenciar um tipo de interação de outro? Pela polaridade. Sem a polaridade você não vai conseguir diferenciar. Veja só, professor, quando é que eu tenho ligação de hidrogênio? Quando o meu composto é um composto polar, quando a minha substância é polar. Professor, quando é que eu tenho um dipolo-dipolo ou dipolo permanente? Quando o meu composto for polar. Professor, quando é que eu tenho um dipolo induzido ou forças de London? Quando a minha substância ela é apolar. Sem a polaridade você não vai descobrir. Professor, peraí. Então, todas as vezes que eu tiver uma molécula apolar, forças de London ou dipolo induzido. Todas as vezes que eu tiver uma molécula polar, ou vai ser dipolo-dipolo, no caso que seria dipolo induzido, ou ligação de hidrogênio. Exemplo, vamos lá. Gás hidrogênio é uma molécula apolar, portanto, ela é dipolo induzido. Ácido clorídrico, água e clorometano são moléculas polares, ou vai ser dipolo-dipolo, ou vai ser ligação de hidrogênio. Aí a pergunta é, professor, como é que eu vou diferenciar uma molécula dipolo-dipolo e uma molécula que faz ligação de hidrogênio? Aqui é super simples. Vê só, você vai lembrar do seguinte. Você vai lembrar que as moléculas que fazem ligação de hidrogênio, você vai lembrar do hidrogênio, está aqui. Esse hidrogênio vai se ligar diretamente com os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. O flúor, o oxigênio ou nitrogênio. Não precisa ser necessariamente os três juntos. Pode ser, aliás, não é os três juntos, são separadamente. Ou hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Exemplo clássico. Existem três substâncias que fazem ligação de hidrogênio. O mais clássico, água, ácido fluorídrico e amônia. Professor, oxigênio ligado a hidrogênio, ligação de hidrogênio. Hidrogênio ligado a flúor, ligação de hidrogênio. Hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, essas três substâncias aqui obrigatoriamente fazem ligação de hidrogênio. Beleza? Lembrando, professor, essas ligações de hidrogênio são comuns acontecer na grande maioria das vezes, sim, só que é um caso bem particular. Por quê? Porque só acontece com essas três condições aqui. O hidrogênio ligado diretamente aos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Beleza? Então vamos lá. Tu pegou uma molécula, ela é polar. Qual é a primeira coisa que tu vai atrás? Se eu tenho hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Se não for isso daqui e ela for polar, ou seja, se o hidrogênio não estiver ligado a esses três elementos químicos aqui, vai ser dipolo-dipolo. Beleza? Professor, peguei um composto que é polar, mas não tem hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio ou nitrogênio. Dipolo-dipolo. Exemplo. Ácido clorídrico, substância polar formada por dois elementos químicos diferentes. Professor, eu não tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, dipolo-dipolo. Por exemplo, ácido bromídrico, substância polar que eu não tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, dipolo-dipolo. Clorometano, substância polar que eu não tenho hidrogênio ligado direto a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Substância que faz dipolo ou dipolo permanente. Beleza? Então, peraí, professor. Então, se eu tenho uma substância polar, ou ela vai ser dipolo-dipolo, ou ela vai ser ligação de hidrogênio. Como é que eu diferencio? A ligação de hidrogênio é um caso bem especial, um caso bem particular. Eu tenho o hidrogênio ligado aos três elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica, o flúor, o oxigênio ou nitrogênio. Então, se a substância for polar, eu só tenho essas duas condições aqui, somente essas duas. Professor, e se a substância for apolar, como é que eu faço? Se a substância for apolar, só tem um tipo de interação, gente.
é dipolo induzido ou forças de London. Exemplo, o O2 é apolar, dipolo induzido. O N2 é apolar, dipolo induzido. O Cl2 é apolar, dipolo induzido. Professor, existe alguma força aqui? Existe alguma ordem de força aqui? Quem é mais fraco, quem é mais forte? Existe sim. As forças que são mais fortes, que são mais intensas, aquelas que vão segurar com mais intensidade são as ligações de hidrogênio. As dipolo induzido, segundo, e a dipolo-dipolo, segundo, e a dipolo induzido é a mais fraca. Detalhe, pouquíssimos alunos sabem disso. Essas forças de dipolo induzido, essas substâncias apolares, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Elas estão presentes em todos os átomos e em todas as moléculas, todas, sem exceção. Professor, então isso quer dizer o seguinte, em uma substância que eu tenha ligação de hidrogênio, também eu tenho dipolo induzido? Tem. Em uma substância que eu tenha dipolo-dipolo, eu tenho dipolo induzido também? Tem. Vou te explicar por quê e qual é a diferença. Vamos lá. Professor, se a substância for polar, eu vou ter dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio, porque eu já sei que vão gerar polos. Como assim? Vamos imaginar a molécula da água. Você já sabe que a molécula da água, o átomo central é o oxigênio e eu tenho duas ligações simples aqui, ó, uma para cada hidrogênio. A parte mais eletronegativa da molécula da água é o oxigênio. Então, ó, aqui eu vou ter o polo negativo. A parte mais eletropositiva da água são os dois hidrogênios. Você concorda comigo que aqui eu vou gerar polos? E quando eu pego uma molécula de água para se unir à outra, eu vou unir polo positivo com o polo negativo da outra. Aqui, ó. Você concorda comigo que aqui eu tenho um polo negativo e aqui positivo, correto? Então, para essa molécula de água se unir a essa daqui, ó, vai ser uma união que eu tenha entre o polo negativo e o polo positivo. Polo negativo com o polo positivo. Polo negativo com o polo positivo. E assim, ó, sucessivamente. Então, eu vou ter uma atração aí entre essas moléculas. Professor, e essa atração eu chamo de quê? É exatamente essa atração aqui que eu chamo de ligação de hidrogênio. Essa atração aqui, ela tem intensidades. Ou ela pode ser forte, ou ela pode ser moderada, ou ela pode ser fraca. A ligação de hidrogênio é a mais forte. Professor, a mesma coisa acontece aqui sim. Por exemplo, imagine que nós tivéssemos o ácido clorídrico, está aqui, ó, HCl. A parte mais eletronegativa é essa parte aqui, ó, a parte negativa. E a parte mais eletropositiva é essa daqui. Tu concorda comigo que para que eu possa unir outra molécula de ácido clorídrico, nós teríamos essa união assim, ó, a parte positiva unida à parte negativa. Essa interação aqui é a força intermolecular. E que interação é essa, professor? Nós chamamos de dipolo ou dipolo permanente. Então, professor, via de regra, qual é a interação mais forte? Ligação de hidrogênio. Depois, dipolo-dipolo. E a mais fraca? Dipolo induzido. Voltando para cá, professor, todas as moléculas, por que elas têm dipolo induzido? Vamos lá. Pergunta que não quer calar e você já deve ter reparado isso, você está louco para me perguntar. Se eu tenho moléculas polares e eu vou ter em uma mesma molécula um lado positivo e um lado negativo, é bem comum você pensar que os polos opostos se atraem. Professor, se eu tenho uma molécula apolar, como que elas vão se atrair se não tem polos algum? Como é que eu vou ter atração entre uma molécula e outra? Vamos lá. Você lembra que todo átomo tem um núcleo carregado positivamente e tem a eletrosfera carregada negativamente. Então isso quer dizer o seguinte, muita gente pensa que essa eletrosfera, ela permanece inerte, paradinha. Não. Esses elétrons, eles se movimentam. Então tu concorda comigo que é bem interessante você pensar. Às vezes eu posso ter um núcleo carregado positivamente, que ele venha para a minha esquerda, para a sua direita, e a minha nuvens de elétrons venha para a minha direita, para a sua esquerda. Ou seja, eu tenho a parte positiva vindo para cá e a parte negativa vindo para cá.
Você concorda comigo que eu gerei um polo instantâneo? Sim ou não? Um polo positivo e um polo negativo. Quando isso acontece, automaticamente essa molécula que gerou esse dipolo instantâneo faz com que a outra tenha o mesmo comportamento. Eita, aí eu lembrei de um outro nome que aparece aqui também, ó, dipolo instantâneo. Professor, por quê? Porque eu vou ter mais ou menos assim, gente, ó. Eu vou ter uma nuvem eletrônica carregada positivamente e negativamente. Ou seja, se essa nuvem eletrônica tem esse comportamento, automaticamente induz o outro composto a fazer isso. Positivo e negativo. E ele se atrai. Essa atração aqui eu chamo de dipolo induzido, porque uma induziu a outra a fazer a mesma coisa. Forças de London ou de Van der Waals, que foram os caras que descobriram isso, ou dipolo instantâneo, porque isso acontece de forma instantânea. Professor, mas essa interação aqui ela é muito fraquinha. É, muito fraquinha mesmo, porque é algo que acontece naturalmente. E pelo fato de que acontece naturalmente, está presente em todas as outras. Professor, mas e por que a ligação de hidrogênio prevalece com relação a dipolo induzido? Porque é mais forte. Por que a dipolo-dipolo ela prevalece com relação a dipolo induzido? Porque é mais forte. Peraí, professor, então isso quer dizer o seguinte, que a ligação de hidrogênio, ela prevalece a dipolo-dipolo? Sim. A dipolo-dipolo prevalece a dipolo induzido? Sim. Então eu tenho mais fraco, moderado e a mais forte. Beleza? Então você não esquece disso. Tranquilo? E vendo todo isso daqui, você vai lembrar do seguinte, olha como essas interações atuam no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafinha com água, tá? E vocês sabem que aqui dentro eu tenho gás. Beleza? E como é que eu percebo, professor, que aqui tem gás? É só balançar. Olha só quando eu balanço o que acontece. Bolhas. E essas bolhas é a presença de gás. Se for água gaseificada, eu tenho gás carbônico. Se for essa água que eu tenho aqui, na minha grande maioria aqui, eu tenho nitrogênio e oxigênio aqui dentro. Professor, e por que essas bolhas, elas só aparecem quando eu balanço? E por que elas não aparecem, professor, quando a água para? Vamos entender o porquê. Vê só. Vou falar do oxigênio, que é um dos gases que tem aqui dentro. Não está lá dentro da água? Então isso quer dizer o seguinte, imagine que eu tenha um oxigênio aqui, ó. Ele está no meio da molécula de água aqui, O2. A substância oxigênio não é uma substância apolar? Se é uma substância apolar, qual é o tipo de interação que eu tenho aí? Dipolo induzido. Professor, tem um dipolo induzido. E na água? A força que liga uma molécula de água a outra, eu chamo de ligação de hidrogênio. Você concorda comigo que a ligação de hidrogênio é muito mais forte do que a dipolo induzido? Se ela é mais forte, você consegue entender que ela não consegue passar aqui, ou que ela não consegue romper aqui. Por isso que quando eu tenho a água paradinha, eu não tenho a presença de bolhas. Professor, e quando eu balanço? Qual a explicação das bolhas aparecerem? Porque quando eu balanço, as moléculas de água se movimentam e automaticamente isso daqui, ó, se rompe. E quando isso daqui se rompe, o que acontece? O gás oxigênio escapa e forma as bolhas. Beleza? Todo mundo conseguiu sacar isso? Muito simples, né? Vamos relembrar. Dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio. Quando é que eu tenho uma dipolo induzido? Quando a minha molécula for apolar. Quando é que eu tenho uma molécula do tipo dipolo? Quando ela for polar e ela não for ligação de hidrogênio. Quando é que eu tenho uma molécula que faz ligação de hidrogênio? Quando ela for polar, mas que o hidrogênio esteja ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Beleza? Pergunta, professor, pode aparecer na minha prova me perguntando se a dipolo induzida está em todas as moléculas? Pouco provável. O que ele vai te perguntar é a perspectiva que eu vou te mostrar agora. É a seguinte, quando a gente fala de forças intermoleculares,
automaticamente eu vou associar duas coisas. Ou eu associo a temperatura de fusão e de ebulição de algumas moléculas, de algumas substâncias, quem é maior e quem é menor, tá? Ou eu associo a uma coisinha que nós chamamos de solubilidade. Vou associar a essas duas coisas, solubilidade em água, tá? Vamos lá. Quando eu falo de ponto de fusão e ponto de ebulição, está diretamente ligado às forças intermoleculares. Professor, como assim? Vamos lembrar da interação, né? Da ordem crescente de intensidade dessas forças, que eu acabei de falar. Quem são as forças que são menos intensas? São as forças que nós chamamos de dipolo induzido, são as mais fracas. A dipolo induzido, professor, é mais fraca do que quem? Do que a dipolo. Professor, e quem é a interação mais forte? A minha interação mais forte é aquela que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Espera aí, professor. Então, isso quer dizer o seguinte: quanto mais fraca for a minha intensidade, quanto mais fraca for a minha força intermolecular, menor o meu ponto de fusão e de ebulição. Isso. Só que tem um detalhe. Você concorda comigo que dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio, isso tudo aqui, eu estou falando de moléculas covalentes? Moléculas covalentes? Professor, e as iônicas? Entram aqui? Entram sim. Como assim, professor? Vamos lá. Quando você fala de moléculas iônicas, de compostos iônicos, as moléculas que são iônicas são as moléculas que têm as maiores intensidades. Ou seja, são as moléculas que vão ter os maiores pontos de fusão e de ebulição. Então, via de regra, você vai pensar assim: quem são as substâncias que têm a menor força intermolecular? Que isso está diretamente ligado ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Ou seja, quanto menor for a intensidade, menor o ponto de fusão e de ebulição. Dipolo induzido, dipolo e ligação de hidrogênio. E depois, professor, os compostos iônicos. Quando eu falo de diferença de ponto de fusão e de ebulição, eu estou falando no seguinte: lembra lá nas nossas primeiras aulas de química geral, que no estado sólido as moléculas estão todas bem juntinhas. No estado líquido, elas já estão mais separadas. E no estado gasoso, não tem força nenhuma, não tem atração nenhuma e as moléculas começam a se mover. Você vai lembrar. Quem é que faz essa união das moléculas para que elas fiquem sólidas? As forças intermoleculares. Professor, então eu tenho uma molécula sólida, uma substância sólida, tá? Para que eu possa fazer com que ela saia do estado sólido para o estado líquido, eu tenho que aquecer. Esse aquecimento vai gerar uma absorção de energia aqui para essas forças intermoleculares quebrarem. Você concorda comigo que quanto mais forte for essa interação, mais energia eu tenho que dar para o sistema, ou seja, maior vai ser a temperatura que eu tenho que dar para que a substância tenha que sair do estado sólido para ir para o estado líquido, depois para o estado gasoso? Então isso está diretamente ligado com o que eu acabei de falar. Ou seja, quanto menos intenso for a força, menor é o ponto de fusão e de ebulição. Quanto mais intenso for a força, maior é o ponto de fusão e de ebulição. Quer ver como é fácil? Imagine que a gente tem aqui uma mistura. Imagine que nessa mistura aqui, a gente tem os seguintes compostos. Imagine que eu tenho aqui, ó, água. Imagine que eu tenha ácido clorídrico. Imagine que aqui tenha oxigênio e imagine que aqui tenha cloreto de sódio, o sal de cozinha. E eu quero separar. Imagine que eu vou fazer aqui uma destilação. Eu vou aquecer. Professor, com esse aquecimento, quem vai sair primeiro? Quem tem o menor ponto de fusão e de ebulição. Professor, quem vai sair por último? Quem tem o maior ponto de fusão e de ebulição. Professor, e como é que eu percebo quem tem maior ponto de fusão e de ebulição? Quem tem menor ou maior força intermolecular. E como é que eu vou saber disso? Primeiro, você vai ter que determinar quem é covalente e quem é iônico. Quem for iônico vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição, ou seja, vai sair por último. Quem for covalente, aí você vai para a polaridade. Você vai determinar quem é polar e quem é apolar. Quem for apolar fazem dipolo induzido, portanto vai ter a menor força intermolecular, o menor ponto de fusão e de ebulição. E quem for polar, professor, aí eu tenho que determinar quem é dipolo e quem é ligação de hidrogênio. Aí tu vai lembrar,
que ligação de hidrogênio só acontece com o H-FON, ou seja, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Vamos botar aqui na sequência para a gente poder fazer isso. Vê só. Então eu tenho água, eu tenho gás oxigênio, eu tenho ácido clorídrico e eu tenho cloreto de sódio. Água, composto covalente. Ótimo. Gás oxigênio, covalente. Ácido clorídrico, covalente. Cloreto de sódio, iônico. Professor, por que o cloreto de sódio é iônico? Lembra, metal mais a metal. Por que que esses são covalentes? A metal com a metal. Você tem que lembrar das aulas anteriores. Eita, professor, peraí. Então já achei o iônico. Então eu sei que o iônico, ou seja, o cloreto de sódio, é o cara que vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição. Então ele vai ser o cara que vai sair por outro. E esses outros, professor, os covalentes, aí eu tenho que ir atrás da polaridade. Você lembra que a água é um composto polar. O oxigênio, O2, apolar. E o ácido clorídrico é um composto polar também. Eita, professor, descobri a polaridade. Agora a intensidade ficou fácil. Vou para um mais óbvio. Todo composto apolar, que interação eu tenho? Eu tenho a interação que nós chamamos de dipolo induzido, a mais fraca. Professor, os dois são polares, então eu preciso decidir quem é ligação de hidrogênio e quem é dipolo-dipolo. Professor, ligação de hidrogênio, é hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui eu tenho? Não. Se eu não tenho, então aqui eu tenho um dipolo. Professor, oxigênio ligado a hidrogênio. Ó, aqui eu tenho ligação de hidrogênio. E tu vai lembrar da intensidade. Quem é mais fraco? Dipolo induzido. Quem é mais forte? Ligação de hidrogênio. Eita, professor, é por isso que lá nas salinas, quando eu tenho a água do mar misturada com sal, quando o sol aquece, quem é que sai? Primeiro, sai a água. Professor, mesmo a água sendo composto polar e faz ligação de hidrogênio? É, porque ela está ligada ela está misturada com um composto iônico, o cloreto de sódio. Então isso quer dizer o seguinte: se eu aqueço aqui, quem é que sai primeiro? O composto que tem o menor ponto de fusão e de ebulição, que é quem? Oxigênio. Depois, professor, quem é que sai depois? O ácido clorídrico. E depois, a água. E por último, o cloreto de sódio. Então essa é a sequência de ordem crescente de temperatura de fusão e de ebulição. Aí tem uma pergunta que todo mundo faz, que é bem óbvio. Professor, se eu tenho polaridades diferentes, fica fácil para que eu possa saber qual tipo de interação acontece. E se por um acaso eu pego substâncias, professor, que têm forças intermoleculares iguais, como foi o exemplo que eu coloquei ali, duas substâncias que têm a mesma força intermolecular. Quer ver? Vê só, eu tenho água e amônia. A água você já sabe, essa aguinha aqui você já sabe, ó, que ele é um composto polar. Você vai lembrar por quê? Professor, por que é um composto polar? Porque eu tenho o oxigênio ligado a dois hidrogênios aqui, ó, e sobra elétrons livres no átomo central. A amônia também é um composto polar. Se você não lembra, você vai lembrar, ó, o nitrogênio está ligado a 3 hidrogênios por ligações simples e aqui sobra, ó, um parzinho de elétrons livres. Professor, sobrou elétrons livres, substância polar. Os dois são polares. Vamos ver. Se a substância é polar, eu posso ter duas possibilidades de força intermolecular. Ou ela vai ser dipolo-dipolo, ou ela vai ser ligação de hidrogênio. Espera aí, professor. Eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Isso caracteriza para mim aqui, bem fácil, que aqui eu tenho ligação de hidrogênio. Professor, aqui eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio. Portanto, professor, eu tenho ligação de hidrogênio também. E como é que eu vou diferenciar o ponto de fusão e de ebulição? E a pergunta é, professor, eu posso ter duas substâncias diferentes, como é esse caso aqui, e elas vão ter mesmo ponto de fusão e de ebulição? Não existe. Tá? Não existe substâncias com o mesmo ponto de fusão e ebulição. Sempre vão ser diferentes. E aí, professor? Eu aprendi que é a intensidade da força intermolecular que dá a diferença do ponto de fusão e de ebulição. Como é que eu faço? Quando isso acontecer, gente, o que diferencia é a massa.
Isso aqui é muito importante você entender para que quando a gente vá lá para os compostos orgânicos, mostrar essas propriedades físico-químicas aqui, que é a nossa próxima aula, para que você possa entender por que os hidrocarbonetos, que todos eles são apolares, ou seja, todos eles fazem dipolo induzido, por que os compostos orgânicos têm pontos de fusões diferentes? E isso explica a destilação fracionada do petróleo. Professor, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, compostos que têm a mesma força intermolecular. E por que eu tenho vários compostos ali que saem por diferença de ponto de ebulição? Porque primeiro eu tiro os gases, depois os líquidos e depois os sólidos. Porque nenhum composto tem a mesma força intermolecular, por mais que ele faça a mesma interação molecular. Por que, professor? O diferencial está aqui, ó, na massa. Professor, o que é que eu tenho que lembrar? Se você olhou para o composto, viu a polaridade e eles têm a mesma polaridade e a mesma interação molecular, o diferencial é a massa molar. Ou seja, quanto maior a massa, maior a temperatura de fusão e de ebulição. Se você pegar a água, se nós fizermos aqui, ó, eu tenho um oxigênio vezes 16, que vai dar 16. Eu tenho 2 hidrogênios vezes 1, que é a massa atômica, que vai dar 2. Se nós somarmos, aqui eu tenho 18 gramas por mol. Essa é a massa da água. Da amônia, eu tenho 1 nitrogênio vezes 14, que é a sua massa atômica, vai dar 14. Hidrogênio, eu tenho 3 vezes 1, vai dar 3. Então, a soma, eu tenho 17 gramas por mol. Professor, quem tem maior massa? A água. Então isso quer dizer o seguinte, que o ponto de fusão e de ebulição da água é maior do que o ponto de fusão e ebulição da amônia. Então se eu colocar os dois juntos e se eu queira tirar por aquecimento, quem vai sair primeiro, professor? A amônia, que tem o menor ponto de fusão e de ebulição. Tudo bem? Todo mundo sacou isso? Então vamos lá, só para a gente recapitular. Você vai ter que lembrar. Professor, a diferença de ponto de fusão e de ebulição das substâncias se dá pela diferença das forças intermoleculares. E a ordem crescente é essa, tá? Quem tem menor intensidade, quem faz dipolo induzido, ou seja, quem é apolar. Intermediário, dipolo-dipolo, que faz substâncias polares. E a mais forte, ligação de hidrogênio, que também é polar. Lembra que aqui é o HFON. Isso é para compostos covalentes. Os compostos covalentes têm menores pontos de fusão e ebulição do que os iônicos. Então, a primeira coisa que você vai fazer para diferenciar é saber quem é covalente e quem é iônico. Quem for iônico tem um maior ponto de fusão e de ebulição. Os que forem covalentes, você vai atrás da polaridade e vê a diferença entre as forças intermoleculares. Professor, se as forças intermoleculares forem iguais, você calcula a massa. Quanto maior for a massa, maior o ponto de fusão e de ebulição. Para compostos que têm a mesma força intermolecular. Beleza? Para encerrar, solubilidade. Tá? Solubilidade. Isso é muito importante, é um tema que cai direto, principalmente envolvendo solubilidade lá dos compostos orgânicos, que vai ser a nossa próxima aula. Que você vai ter que lembrar, regra magna da química. Não esquece. Você vai lembrar do seguinte, professor, o que significa solubilidade? É uma substância se dissolver na outra. Geralmente, quando a gente começa a dar aula de química geral, a gente fala de mistura. Lembra das misturas homogêneas e heterogêneas? E a gente costuma dizer o seguinte, ó, água e óleo não se mistura, é heterogêneo. Água e sal se mistura, é homogêneo. Isso é um termo que a gente usa de forma errônea. Tudo se mistura, gente. Tudo se mistura, tudo. O que significa o termo se misturar? É você colocar duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente. Isso é mistura. Professor, agora, tudo se mistura, mas tudo se solubiliza? Não. E essa solubilidade, e esse termo solubilizar, professor, isso depende de quê? Da polaridade. Olha como a polaridade é importante para a gente. Professor, então isso quer dizer o seguinte, quando é que uma substância se solubiliza com a outra? Pela polaridade. Entende? Eu vou ter uma substância polar que se solubiliza com outra substância polar.
e uma substância apolar que não se solubiliza, uma substância apolar que se solubiliza também com outra apolar. Professor, e se nós tivéssemos aqui uma substância polar mais uma apolar, professor, o que é que acontece? Essa solubilidade não ocorre. Ou seja, o que é que você vai ter que lembrar? Igual dissolve igual. Polar com polar e apolar com apolar. E diferente, nunca. Vou repetir. Regra máxima da química, tá? Isso aqui você tem que saber. Igual dissolve igual. Diferente nunca. Então, polar com polar se dissolve. Apolar com apolar também. E polar com apolar? Não. É daí que vem a classificação das misturas. Professor, quando é que eu tenho uma mistura homogênea? Quando eu tenho uma substância que seja polar com outra polar. Ou uma apolar com outra também apolar. Professor, quando é que eu tenho uma mistura heterogênea? Quando eu tenho uma polar e uma outra apolar. Quer ver um exemplo? Vamos lá. A água, gente. Você já sabe, sem medo de errar, que a água é um composto polar. E o cloreto de sódio, não é iônico? Também é polar. Por isso que lá no início do nosso estudo, quando a gente estuda misturas, quando eu coloco água mais sal aqui dentro, quantas fases eu vejo? Uma. E essa mistura eu chamo de homogênea. Professor, por que é homogênea? Porque igual dissolveu, igual. Polar com polar. Professor, eu lembro que quando a gente coloca água e óleo, quantas fases eu vejo? Eu vejo duas. Eu vejo a fase da água e eu vejo a fase do óleo. E lá no início do nosso estudo, duas fases, que tipo de mistura eu tenho? Eu tenho uma mistura heterogênea. Professor, mistura heterogênea. Por que ocorreu? Olha só, você já sabe que a água é um composto polar. Se é um composto polar e foi heterogênea, é porque o óleo é apolar. Portanto, você não esquece, recapitula. Igual dissolve igual, misturas homogêneas. Diferente, não se dissolve, mistura heterogênea. Isso é muito importante para o nosso estudo da próxima aula, que são as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, tá? E assunto muitíssimo importante para o teu Enem. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais ver.